11ª Conferência. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. 11. A grande realidade. Aqui estamos esta noite, para praticar com vocês amplamente. Vocês têm vindo aqui para escutar-me e eu, francamente, estou aqui para falar-lhes. Antes de tudo, o que necessitamos é uma mudança total em nossa maneira de viver, em nossa maneira de pensar e de sentir. Pois, necessitamos modificar totalmente nossa vida, porque todos em realidade na vida sofremos, estamos cheios de indizíveis amarguras, temos múltiplos anelos, aspirações, etc. Quando alguém leu alguma coisa na vida reflexiona. Muitos temos lido sobre a vida no Tibete, temos estudado, por exemplo, autores como Martis Lobsang-Rampa, Krum Aller, Mário Rosa de Luna, etc. Falam nos ali sobre palácios maravilhosos, de cidades encantadas e muitas outras coisas. Obviamente, quiséramos todos ver algo distinto, ouvir algo diferente, chegar a um lugar onde não existira esta vida dolorosa e insuportável em que nos encontramos, isto é as fumaças das cidades, dos automóveis, as tantas amarguraras de instante a instante, as penas, os sofrimentos incessantes, etc. Desafortunadamente, as pessoas não sabem como modificar a sua vida e isso é, precisamente, o que esta noite vamos estudar. Antes de tudo, é bom entender que nos encontramos nestes instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, que estamos ante um dilema do ser e do não ser da filosofia. São estes momentos de angústia indizível. Faz-se urgente compreender qual será o caminho que nos levará à verdadeira felicidade. Amigos, é necessário que nos conheçamos profundamente, em todos os níveis da mente. No mundo há, essencialmente, duas escolas que se combatem mutuamente. De um lado temos a dos materialistas ateus, inimigos do eterno, e no outro nós temos pessoas de tipo espiritual, as pessoas religiosas. São duas escolas que se combatem de morte pela supremacia. Qual delas tem razão? Isso é o que esta noite vamos, também investigar profundamente. Bem, sabemos nós que a dialética materialista de Karl Marx invadiu as mentes de milhões de pessoas. Ninguém desconhece, por exemplo, que na Rússia existem milhões de pessoas entregues ao estudo do materialismo dialético. Por outro lado, as religiões lutam terrivelmente pela supremacia, as religiões têm seus dogmas, suas crenças, querem impor suas ideias em todas as partes, em todos os países da Terra. Estamos vivendo essa guerra, que nos façamos conscientes desta questão: quem terá razão, os materialistas ou os religiosos? Obviamente, requer-se um estudo, para compreender-se. Antes de tudo, que coisa é a matéria? Realmente, isso é algo que o materialismo não entende, porque se dissemos que a matéria é um pedaço de ferro, então que coisa é o algodão, ou um pedaço de vidro, ou um pedaço de cobre? Afirma de forma global que tudo é matéria, pois, em verdade, resulta demasiado empírico. Ninguém, em química, se atreveria, por exemplo, a dar o nome de fósforo a qualquer substância que se encontre no laboratório. Em física, quem comete o erro de chamar matéria, igualmente, o ferro, o algodão, ou o cobre, ou o sulfato de sódio, ou enxofre, são empíricos e não cientistas. Em realidade, de verdade, os cientistas do materialismo não conhecem a matéria. Porém, aprofundemos um pouco mais esta questão. Que é então matéria? Devemos estudar isto para que possamos orientar na vida, e quero que ponham muita atenção, isto é algo que não se conhece, a matéria é terra incógnita para a ciência oficial. É um conceito da mente, entretanto um conceito que pode estar equivocado ou não. Normalmente, estar equivocado, porque chamar matéria a qualquer substância que existe no mundo, é falso. Matéria é, dizem alguns homens de ciência, aquilo que se leva a cabo nas trocas chamadas de movimento, e movimentos são aquelas modificações que se levam a cabo na matéria. Todavia, essa conjectura tão utilizada resulta inadmissível entre as pessoas de pensamento sério. Então o que é? Ninguém o sabe. Porém, nós os gnósticos, sim, sabemos que coisa é a matéria. Realmente, isso que nós vemos como matéria não é mais uma cristalização de substância homogênea original, primitiva, divinal. Obviamente, tal matéria ou tal substância deve ter duas formas, a positiva e a negativa.
Originalmente, a substância, essa que se chama matéria, esteve no caos antes que amanhecer a vida. Antes que nascerá como substância, esteve depositada no caos profundo. Faz milhões de anos era substância informe, uma espécie de semente, um germen cósmico, dentro do qual estava contido tudo o que vocês veem a seu redor. Essa substância era puríssima, inefável, homogênea, e assim como o germen de uma árvore contém em si toda a substância, esse Silencius dos gnósticos, esse Heliaster, era uma semente que continha em si tudo o que atualmente existe no mundo. Porém, esse germen, essa substância, esse espírito, era só uma coisa, era homogêneo. Quando amanheceu a vida universal, esse germen foi diferenciado, por um impulso elétrico, do logos causal. Então, foi colocado em um caos, e tal caos foi fecundado por sua vez pelo fogo. Já que o germen teve vida, e a teve em abundância, começou a cristalizar sob o impulso da palavra criadora do primeiro instante, foi o fiat luminoso e espermático da aurora do Mahavantara, que originou a cristalização desse mundo germen. O princípio desse mundo germen não foi mais que um mundo da mente, mais tarde cristalizou na forma astral, e muito mais tarde na forma vital, e por último, na forma física que atualmente tem. Pelo impulso elétrico primitivo, original, aquele germen de vida chamado de terra, diferenciou-se em dois polos, positivo e negativo, entretanto através do tempo e das idades dos polos da vida universal chamados de espírito e matéria, foram se diferenciando cada vez mais e mais, até chegar a ser o que agora são. Assim, que em realidade de verdade, espírito e material não são senão dois pontos do mesmo, e isso é tudo. O espírito é matéria de certo tipo e matéria é espírito cristalizado. Assim, que as duas escolas combatem-se mutuamente na ignorância, porque parcializa-se unicamente por aspectos negativos chamados matéria, é absurdo, ou se apegarem aos dogmas intransigentes de muitas seitas religiosas que se parcializam pelo aspecto positivo chamado de espírito, é também absurdo. A verdade não está na tese, nem na antítese, senão na síntese. A verdade não se resolve com a luta dos contrários. Somente mediante a síntese podemos, em verdade, resolver o problema dos opostos. Assim, a matéria, em última síntese, não é mais que substância homogênea desconhecida para os físicos, totalmente desconhecida. Chegou-se a hora de entender que a luta dos espiritualistas e materialistas se fundamenta na ignorância, porque o espiritualismo é tão somente o polo positivo da dita substância chamada terra, e o materialismo é outro polo, o polo negativo. Entretanto, a verdade não está no polo positivo, nem no negativo, senão na síntese. Por isso, nós os gnósticos, advogamos por um monismo transcendental. Chegamos à conclusão de que o importante é a substância universal, que essa substância chamada de terra ou a matéria, ou como queiramos denominar, em última síntese é algo homogêneo, espiritual, terrivelmente divinal. Obviamente, pois, se a verdade não está no espiritualismo, nem no materialismo, onde devemos buscar? Em qualquer um dos polos. Não. Devemos ir à síntese, devemos buscar a verdade dentro de nós mesmos, aqui e agora. Mas, é necessário chegar à experiência da verdade. Ninguém poderia chegar à experiência da verdade sem antes não desintegrar o ego. É necessário que vocês saibam que tem um eu. Quando vocês batem em uma porta, por exemplo, e lhes perguntam, quem é? Vocês respondem, eu. Esse eu é o que se tem que explorar. Quem temos dentro, que somos, que sabemos da morte? Obviamente, necessitamos autoexplorarmos para autoconhecermos. Certamente, o corpo físico não é tudo. Um corpo está formado por órgãos, os órgãos por células, as células por moléculas, as moléculas por átomos, e se fracionarmos um átomo liberaremos energia. Em última síntese, o corpo físico resume-se nos distintos tipos e subtipos de energia. Mas além do corpo físico tem-se um assento vital, e isso já foi descoberto. Os físicos russos inventaram uma lente com a qual veem o corpo vital. Estudam-no. Fotografaram-no. Tal corpo vital é o fundamento da vida orgânica, porém mais além do corpo físico, com seu assento vital, está o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Amigos, é necessário que estudemos esse eu, que compreendamos, porque esse eu é um nó no livre fluir da energia universal, é um nó que temos de desatar. O eu é assim mesmo,
é uma multiplicidade de agregados psíquicos e cada um deles, inquestionavelmente, representa um defeito do tipo psicológico. Nós necessitamos saber que a consciência, que o mais digno, que é o mais decente que temos dentro do nosso ser, está enfrascada entre todos estes múltiplos agregados que constituem o ego. É claro que necessitamos desintegrá-los para poder liberar a consciência. Somente a consciência livre e soberana, dona de si mesma, pode em verdade, meus queridos amigos, experimentar isso que é a verdade, isso que está mais além do corpo, dos afetos e das mentes. Necessitamos conhecer a verdade. O grande Kabir Jesus disse: conhecei a verdade e ela vos libertará. Qualquer ideia que nós tenhamos sobre a verdade, qualquer conceito que nós forjemos sobre a verdade, qualquer opinião que nós tenhamos sobre a verdade, não é a verdade. Necessitamos experimentar a verdade diretamente, quando como alguém mete o dedo na chama e se queima. Somente a experiência direta da verdade, dar-nos as forças como para seguir o caminho que nos conduzirá à libertação final. Necessitamos, pois, libertar a essência ou consciência para poder experimentar diretamente a verdade. A consciência, em realidade, é o dom mais precioso que temos. Infelizmente a temos enfrascada entre o si mesmo, entre nossa persona, entre nosso eu, entre isso que carregamos dentro, quer dizer, nossos próprios defeitos do tipo psicológico. Desintegrar esse mim mesmo, esse eu, acabar com isso que temos de inumanos e de perverso, é indispensável para que a consciência livre possa experimentar a verdade. A consciência, em si mesma, é maravilhosa. Um pescador, por exemplo, acostumado a lutar contra os tubarões em alto mar, não o temerás jamais, nem poderá ser prejudicado. Semelhantemente, a consciência despertar não pode ser prejudicada, nem pelas bestas mais terríveis do universo. Um lutador, um homem de combate, com sua lança poderá se defender de seus piores inimigos, quebrando as armaduras e as lanças. Semelhantemente, aquele que tem a consciência despertar, poderá se defender das forças tenebrosas e não sofrerem nenhuma consequência. Um químico que inventou, por exemplo, um antídoto contra o veneno de cobras, não seria vítima delas. Semelhantemente, aquele que tem a consciência desperta, não poderá ser vítima de todos esses elementos inumanos que existem em nosso interior. Se nos disseram, e isso é verdade, que a consciência desperta é como o leão de Buda, ruge. E quanto ruge, e os perversos fogem apavorados, porém os bodhisattvas, os discípulos que estão no real caminho, aproximam-se e escutam. Certamente. A consciência desperta é grandiosa, sublime, inefável, e nos confere múltiplos poderes. Em nome da verdade, devemos dizer que a consciência, até a presente data, não temos sabido usá-la. Temo-a metida entre os diversos agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, o si mesmo. Não são as escolas materialistas as que podem levar-nos à experiência do real, não são as escolas de tipo espiritualistas, ou as religiões, as que podem levar à experiência direta, disso que não é do tempo, disso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Se quiserem chegar a conhecer a verdade, devem se conhecer a si mesmo profundamente, devem auto-explorar-se para saber que são, de onde vêm, para onde irão, e qual o objetivo da existência, para que vivem, por que vivem. Amigos, eu os convido para o estudo de si mesmo, a que vocês se conheçam, porque vocês não se conhecem a si mesmo e necessitam se autoconhecerem. Sim, disse-lhes várias vezes que têm a consciência adormecida, porém não me entenderam, e se as pessoas comuns disserem-lhes que dormem, aborreceriam-se com nós, a mais dormem. Existe uma força hipnótica na natureza que está ativa, que é terrível. Obviamente, cada um de nós está hipnotizado, e isso é lamentável. Vêm as guerras e nós vamos às guerras, contra a nossa vontade, porém vamos, porque estamos hipnotizados. Em realidade, de verdade, as pessoas nem sequer veem os fenômenos físicos que sucedem ao nosso derredor, e não os podem ver se encontram em estado de hipnose. Faz-se necessário, pois, despertar. No mundo oriental, a consciência desperta e desenvolvida recebe o nome esotérico de Bodhisattva. Nos disseram que quem tem em seu coração o Bodhisattva desperto, nada tem que temer aos senhores da lei, até eles lhes respeitam porque podem negociar com eles e sair vitorioso. O Bodhisattva é um tesouro que todas as pessoas do mundo oriental aspiram ter. Quem carregar o Bodhisattva, obviamente chegará à iluminação. Todos queremos ver o que há da terra para o céu,
Todos queremos ver, ouvir e apalpar as grandes realidades do ser, porém isso somente é possível mediante a iluminação. Nos disseram, em ciência esotérica oriental, que antes que nasça em nós o Bodhisattva, deve nascer o Bodhisattva, quer dizer que necessitamos despertar a consciência primeiro que tudo. Uma consciência hipnotizada nada pode saber sobre Deus, nem do real, nem da verdade, nem disso que está mais além da morte. Uma consciência adormecida unicamente pode viver em virtude de seu próprio conhecimento. Necessitamos despertar para saber o que há mais além da morte, para saber o que é que existe realmente no umbral de mistérios, mas infelizmente as pessoas continuam com a consciência adormecida. No mundo oriental disse que quando a consciência desperta, surge o ouro espiritual do Bodhisattva. Obviamente, isto, em si mesmo, significa que há múltiplos poderes cósmicos, múltiplas faculdades transcendentais que surgem em nós, quando a consciência desperta. O ouro espiritual do Bodhisattva é grandioso, sublime, terrivelmente divinal. Necessitamos, em verdade, do ouro da consciência desperta, só assim podemos chegar a experimentar o real, isso que não é do tempo. Há duas coisas importantes na vida, meus queridos amigos, uma é este mundo doloroso em que vivemos, ou seja, o mundo da relatividade, e a outra é o vazio iluminador. Obviamente, o vazio iluminador está mais além do corpo, dos afetos e da mente, embora que o mundo da relatividade é o mundo onde nós vivemos, onde tudo se processa em virtude dos opostos bem e mal, alegria e tristeza, vitória e derrota, etc., etc., etc. Neste mundo de dualismo conceitual, tudo é amargura, nascer é doloroso, viver é doloroso, a dor na velhice e até na morte há dor. Nós necessitamos liberarmos do mundo da dor, dar um grande salto para cair no vazio iluminador, mais além do corpo, dos afetos e da mente. Porém ninguém poderia, em verdadeira realidade, dar o grande salto, sem haver aniquilado o querido ego, quer dizer, se não houver dissolvido o eu da psicologia. Assim sendo, necessitamos pulverizar o ego, se é que queremos dar o grande salto. Amigos, é bom que vocês entendam que existem muitos céus, e também esta terra dolorosa. O vazio iluminador, em si mesmo, está muito além dos céus e da terra. O vazio iluminador é o que sempre foi, e o que sempre será. É a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. Nós necessitamos adquirir a verdadeira liberdade do ser, adquirir a dita a que temos direito, conseguir a autêntica felicidade do ser, sair deste cárcere de dor em que nos encontramos, abandonar este oceano de amarguras. Mas a isto somente é possível, mediante o grande salto, caindo no vazio iluminador. Existem religiões no mundo que não oferecem muitas formas de satisfação. Eu quero dizer a vocês que no vazio iluminador não há santos, que está mais além da santidade. Os santos são grandiosos, porém eles nascem por seus méritos em alguns céus inefáveis e depois voltam a nascer nesta terra de dor. Devemos nos liberar dos céus e da terra. Queremos a verdade e nada mais que a verdade, custe o que custe, e esta não nos pode oferecer escola espiritualista, nem as seitas, nem as religiões, nem tampouco as escolas de tipo materialista, nem o marxismo-leninismo, nem sua dialética. Porque, repito, espiritualismo e materialismo não são mais que dois polos da substância universal homogênea que originalmente esteve depositada no caos. Nada sabem os materialistas e os espiritualistas sobre esta substância que se chama matéria, nem sobre esta outra coisa que se chama espírito. As escolas de direita ou de esquerda não podem dar-nos uma explicação sobre a verdade. Nós necessitamos dar um grande salto e cair no vazio iluminador, porque senão, tarde ou cedo, voltemos a este vale de amarguras, a esta terra dolorosa. Necessitamos nos liberar desta roda fatal de Sansara e cair no vazio iluminador, mais além desta mecânica espantosa da relatividade. Assim, pois o vazio iluminador e a relatividade são também no fundo, duas antíteses, porém não é mais que a antessala da grande verdade, da grande realidade, da vitalidade. Necessitamos em verdade, não só alcançar o vazio iluminador, senão posteriormente submergidos na grande realidade, na grande verdade. Jesus Cristo disse: Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E eu que certamente, meus queridos amigos, nós temos aqui, nesta escola, métodos e meios com os quais vocês podem conhecer diretamente a verdade.
Temos ensinado a vocês, e ensinar-lhes-emos aqui, a técnica da meditação, e dia chegará em que a consciência de vocês poderá desengarrafar-se dentre o eu, dentre a personalidade humana, para experimentar isso que não é do tempo, isso que é a verdade. É necessário saber que a humanidade tem sido vítima de uma ilusão, porque os pontífices do Deus Espírito, com suas escolas de direita por um lado, e os pontífices do Deus Matéria, com suas escolas de esquerda por outro, estão hipnotizados. Porque se polarizam unicamente com a direita e com a esquerda. Se isso é algo incompleto, necessitamos compreender, insisto, embora o que tenho repetido muitas vezes esta noite, que é isso que se chama matéria, não é mais que a substância homogênea com polos positivos e negativos. É necessário, então, que não sejamos vítimas da luta entre estes dois polos. É necessário que nós vejamos que mais além destes dois polos esta síntese neste mundo não é mais que a substância homogênea cristalizada, substância que em seu estado original é anímica e divinal. Entendido isto, compreendendo que as escolas da direita ou da esquerda não podem de modo algum entregar-nos a verdade, devemos então buscar dentro de nós mesmos, devemos autoconhecermos, devemos autoexplorarmos para sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, não porque os outros nos digam ou deixem de dizer, senão por si mesmo. É óbvio que se autoexplorarmos encontraremos o eu da psicologia. Este eu é o que nos interessa estudar, porque este eu também tem aspirações, este eu tem que pagar o aluguel da casa, este eu tem que pagar os impostos, este eu tem que levantar os filhos, este eu tem que cumprir obrigações, etc. Porém, de que serve se continuarmos com essa vida mecânica, cheia de hábitos equivocados? Mais vale que de verdade nos dediquemos ao conhecimento de si mesmo, para que nossa consciência desperte. Uma consciência desperta, um bodhisattva desperto, é de valor inapreciável. Para aqueles que não sabem de esoterismo, direi o seguinte: se um bodhisattva não tem o bodhisattva desperto, não pode servir aos propósitos de seu Deus interior profundo, não poderá compartilhar a vida dos Budas, não poderá trabalhar com o círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. Quem quer, por exemplo, conhecer a alta magia, necessita primeiro de tudo, aprender todos os mantras, todos os exorcismos, todas as conjurações, etc. Similarmente, digo também que, aqueles que querem chegar a compartilhar a vida dos deuses, aqueles que querem compartilhar a vida dos seres inefáveis, aqueles que querem compartilhar a vida dos Budas e dos cristificados, necessitam primeiro que tudo despertar sua consciência, porque com a não podem ver, ouvir, tocar ou apalpar as grandes realidades dos mundos superiores. Com consciência pode, no mundo, ser investigador do real. Com a adormecida ninguém pode, em realidade, de verdade, entrar em contato com o círculo consciente da humanidade solar que opera sobre os centros superiores do ser. É indispensável, antes de tudo, despertar a consciência aqui e agora. Eu os digo, em verdade, que vocês estão adormecidos e devem despertar. No terreno da vida prática, em relação com nossos familiares, no templo, na escola, etc., nossos defeitos escondidos afloram, e se estamos alertas e vigilantes, como sentinela em época de guerra, então o vemos. Defeito descoberto deve ser estudado, analisado e compreendido profundamente em todos os níveis da mente. Quando alguém tenha compreendido um defeito psicológico, deve desintegrá-lo, reduzir a poeira cósmica. A mente, por si mesmo, não poderá jamais alterar radicalmente nenhum defeito de tipo psicológico. A mente só pode rotular os defeitos, passando de um departamento para outro, etc. Mas nunca aniquilá-los. Necessitamos de um poder que seja superior à mente, de um poder que possa desintegrar nossos defeitos psicológicos para liberar nossa consciência, para assim despertá-la. Afortunadamente, encontra-se em estado de latência dentro de cada um de nós. Quero referir-me de forma enfática a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Ela, somente ela, pode ajudar-nos. Recordemo-nos a Cibele de Creta, a Tonantzin de nossos antepassados mexicanos, recordemos a Ísis morena da terra egípcia, a Diana caçadora da terra sagrada dos helenos, a Maria ou Mará, a deusa mãe. Ela existe no fundo de nossa consciência, ela é parte de nosso próprio ser. Por este motivo todas as religiões ortodoxas do passado renderam-lhes culto. Quando alguém tenha entendido um defeito profundamente, quando alguém tenha descoberto um defeito e o analisou, então está preparado para a sua desintegração. Bastará somente concentra-se em Estela Maris, na Mãe Cósmica ou Divinal que existe em nosso interior,
e suplicar-lhe de forma enfática que reduza a pó este defeito. O resultado não se tardará a esperar, e o defeito converter-se-á em poeira cósmica, liberando o percentual de consciência que tem em si mesmo engarrafado. Assim, meus queridos amigos, por esse caminho, aniquilando os agregados psíquicos, que em seu conjunto constituem o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, logrará o despertar da consciência. Como poderia alguém, com a consciência adormecida, compartilhar a vida dos grandes iniciados? Necessitamos despertar, e isso é imprescindível, urgente, imperioso, impostergável. Amigos, quem poderá quem tem a consciência desperta enfrentar os piores inimigos e jamais será vencido? Quem tem a consciência desperta, em realidade, de verdade, poderá penetrar no fundo dos oceanos e entrar nos palácios das serpentes. Quem tem a consciência desperta possuirá a dita do Espírito. Assim, que, amigos, chegou a hora de compreender a necessidade de despertar, é triste, muito triste, viver adormecido. Neste terreno das inquietudes esotéricas transcendentais, existem em verdade duas correntes definidas, que devemos tratar de compreender. De um lado temos a dos Budas pratyecas ou Sravakas, eles trabalham sobre si mesmo e compreendem seus deveres na vida, são, em realidade, e de verdade, seres que têm buscado a sua liberação individual, mas como nunca têm feito nada pela humanidade doente, não encarnam o Cristo íntimo. De outro lado temos os Budas de compaixão, aqueles que criaram os corpos existenciais superiores do ser, quer dizer, os corpos mercuriais, e que ademais decidiram dedicar-se ao terceiro fator da revolução da consciência, sacrificaram-se pela humanidade. Estes, os Bodhisattvas que através de distintas eternidades vêm entregar seu sangue para todos os povos, esses, principalmente esses, são os que em verdade vêm a receber mais tarde a iniciação venusta, e neste grande evento cósmico encarnam o Cristo. Escrito está, ao que sabe a palavra de poder, ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, senão somente aquele que o tem encarnado. Para ser breve, chama-se a Bodhisattvas, aquele que fabricou os corpos existenciais superiores do ser, mediante o dever Parlok do ser. Entretanto, falando em rigoroso esoterismo crístico e budista, chegamos à conclusão de que Bodhisattvas realmente são aqueles que se sacrificam pelas humanidades planetárias através de sucessivos Mahavantaras. Só eles, os Bodhisattvas, podem chegar à onisciência. Chegar-se ao estado bodhisattvico mediante o sacrifício pela humanidade, lutando por levar esta doutrina a todos os povos da Terra, sem diferença de raça, credo, cor, casta, ou cor. Chega-se a Bodhisattva, lançando-se por todas estas ruas de Deus com a palavra que cria e volta novamente a criar. Chegar-se a Bodhisattva amando nossos inimigos, bendizendo aos que maldizem e persegue. Chega-se a Bodhisattva beijando o látego do verdugo. Digo, em verdade, que aqueles que não sejam capazes de sacrificar-se pela humanidade não poderiam, jamais ser Bodhisattva. Aquele que despertou sua consciência, ou falando em linguagem oriental, diríamos, aquele que despertou seu bodhisattva, obviamente nunca poderá ser detido em seu caminho de até a grande realidade. Nem os Budas pratyecas poderiam detê-lo em sua marcha, ele marchará com passos firmes e decidido até a libertação final. Eis aqui, pois, a grande vantagem de trabalhar no terceiro fator da revolução da consciência, no sacrifício pelos nossos semelhantes, no amor por todos os seres que povoam a face da Terra. Chegar a encarnar o Cristo íntimo é o acontecimento cósmico formidável de todo o universo. Mas, só se poderia chegar a encarnar o Verbo, a grande palavra, ao Senhor de perfeições, quando se chegou ao estado bodhisátvico. Por esta razão convido a todos os que estão aqui presentes, a marcha pelo caminho do sacrifício até a libertação final. Assim, e só assim, se pode chegar ao estado bodhisátvico. Meus queridos amigos, entendam, compreendam que o amor é o fundamento de tudo o que é, foi e será. Só amando aos nossos piores inimigos, devolvendo-os bem por mal, podemos em verdade, amigos meus, chegar ao estado bodhisátvico, só levando as palavras às pessoas, com humildade, de porta em porta, só chamando as mulheres e homens, para que nos escutem, poderemos chegar ao estado bodhisátvico. E urgente entender que o bodhisattva, que dizer, a consciência despertar, é um dom precioso, extraordinário, porém nós não temos sabido aproveitar esse dom e temos a consciência adormecida, estamos hipnotizados, vivendo como máquinas em um mundo doloroso. Todos querem ditas alegrias, porém a alegria não é possível lográ-la, enquanto a consciência estiver hipnotizada.
Há pessoas que me escrevem de todas as partes, desejando melhorar sua condição econômica, desejando melhorar mais as condições da vida prática, porém, obviamente, não é possível melhorar, se não passamos a um nível superior do ser. Neste nível em que nos encontramos, existem o sofrimento que nos rodeiam atualmente, as circunstâncias incômodas que diariamente nos sobrevêm, e somente é possível modificar essa vida, se passarmos a um nível superior do ser. A cada nível do ser corresponde uma série de circunstâncias boas ou mais, e para que possamos trocar de vida, melhorar a situação, convertermos em algo diferente, necessitamos passarmos a um nível superior de ser. Isto somente é possível, destruindo os agregados psíquicos que levamos em nosso interior. À medida que vamos eliminando ou desintegrando nossos defeitos psicológicos, iremos passando a degraus cada vez mais e mais elevados do ser, e por último, chegará o dia em que passaremos ao nível de mais superior do ser, ao nível mais elevado. Então, virá a libertação final. Porém, antes que isso advenha a nós, antes que a grande realidade advenha a nós e nós a ela, necessitamos passar pela aniquilação budista, desintegrar a totalidade do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Amigos meus, para se chegar a despertar por completo, necessita-se ter tenacidade no trabalho, lutar diariamente incansavelmente, vigiando a nós mesmos, em casa, nas ruas, entre os amigos, no trabalho, etc., e defeitos que descobramos em nossas palavras, em nossos olhares, em nossos pensamentos, etc., devemos aniquilá-lo. Se perseverarmos assim, se vamos compreendendo a necessidade de trabalhar cada defeito que surge em nós, a consciência irá despertando progressivamente. Assim, algum dia, a consciência estará completamente despertar. Eu digo a vocês, que em verdade, o ouro mais precioso que existe é o ouro do ser, que o ouro do Bodhisattva, quer dizer, da consciência desperta, realmente, o ouro que chega a resplandecer no corpo astral ou no mental ou no da vontade, ou em qualquer dos corpos existenciais superiores do ser, foi proporcionado pelo Bodhisattva, quer dizer pela consciência desperta. A consciência desperta é um tesouro inestimável. Veem vocês, o exemplo de alguém que vai ao desporte, esse de aprender de atirar flechas até um alvo, o primeiro que terá que fazer é aprender a se prostrar em terra firme, colocar seus pés como é devido, colocar suas pernas em uma posição apropriada, e então, poderá disparar as flechas ao alvo, poderá atirar ao alvo com absoluta segurança. Similarmente digo, antes que nós possamos saber algo sobre o real, sobre a verdade, devemos aprender a fundamentarmos na consciência desperta, devemos despertá-la e aprender a basearmos nela, para saber trabalhar conscientemente nos mundos superiores. Assim que, amigos meus, a consciência é algo maravilhoso, porém nós não a temos sabido aproveitar. Existe a ciência da consciência, que é grandioso. Chegou a hora de compreender que mediante a consciência desperta é possível dar o grande salto, para cair de cheio na grande realidade da vida livre, no seu movimento, mais além dessa maquinaria espantosa da relatividade. Todos nós somos vítimas da lei, o karma cai sobre cada um de nós como um raio de vingança. Erramos e voltamos a errar, e o karma nos castiga. Estamos no mundo de causa e efeito, cada palavra dura, por exemplo, que nós pronunciamos, cairá sobre nós como um raio de vingança. Fazemos o mal e recebemos o mal. Não há efeito sem causa, e causa sem efeito. Existe, pois, a maquinaria da relatividade, e dentro dessa maquinaria tudo se processa de acordo com a lei de causas e efeitos. Todo este ordenamento de causas e efeitos nos tem escravizado neste vale de lágrimas. Nesta maquinaria cósmica, neste mundo de associações e combinações, o único que existe é a dor. Necessitamos sair deste mundo de combinações, dar o grande salto para cair no seio do vazio iluminador e posteriormente na grande realidade, na realidade da vida livre em seu movimento. Mas, isto não seria possível, se não nos auto-explorarmos profundamente, para descobrir nossos defeitos psicológicos, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. São múltiplos os defeitos que em nosso interior carregamos e cada um deles é cabeça de legião. A doutrina egípcia fala dos demônios vermelhos de Sete. Estes são os agregados psíquicos que levamos em nosso interior, as personificações vivas de nossos defeitos psicológicos. É necessário desintegrá-lo para dar o grande salto, o atrevido salto que nos permitirá cair no vazio iluminador e posteriormente ingressar no seio da grande realidade.
Porém, esse não é um salto do tipo evolutivo. A evolução e a involução são leis mecânicas deste mundo da relatividade, e nenhuma destas duas leis poderia nos permitir o ingresso na grande realidade, não, os inumeráveis nascimentos e mortes, e as leis de evolução e de involução, repetimos, poderá nos permitir dar o grande salto, custe o que custar, e isto somente é possível rompendo correntes, destruindo todas essas perversidades que em nosso interior levamos, todas estas barbaridades que nos fazem infelizes e desgraçados. Só assim, meus queridos amigos, poderemos dar o grande salto. Existem santos virtuosos inefáveis que as religiões reverenciam, que têm méritos, porém estes em últimas instâncias, como já lhes disse, permitiram-lhes nascer nos céus do espaço, ou na terra dolorosa, mas nunca ingressar no seio da grande realidade, porque ali não há santos. No seio da grande realidade livre em seu movimento, somente existem homens que se rebelaram contra a maquinaria horrível da relatividade. É a revolução em marcha o que necessitamos, se é que queremos a libertação final. Só assim chegaremos aonde teremos que chegar, a autêntica felicidade a que teremos direito, a felicidade inesgotável. Porém necessitamos romper as correntes, revolucionarmos contra tudo o que existe atualmente, na direita ou na esquerda, do mundo. Compreender que a matéria não é mais que uma substância homogênea que em última síntese origina-se maravilhosa do caos, do espaço iluminado, do divinal, e nos deixarmos influenciar pelas escolas de direita, ou de esquerda, do espiritualismo ou do materialismo. Por exemplo, quem são os pontífices das religiões sobre o real, sobre a talidade, sobre o que está mais além do corpo, dos afetos e da mente? Poderiam haver lido os ensinamentos dos iluminados, porém não as realizando em si mesmo e portanto não experimentado nada. E o que sabem os pontífices do materialismo sobre a matéria? Nada. Se tomarmos nós um pedaço de ferro, o que vemos aí? Matéria, dirão os materialistas, porém também chamam de matéria um pedaço de vidro e esses átomos que giram ao redor de seus centros gravitacionais, com suas cargas elétricas. Por que o fazem? Nada sabem eles sobre isso. Somente sabem algo dos prótons, elétrons e nêutrons, porém nada mais. Nós dizemos que existem partículas ígneas dentro desses átomos, almas ígneas. Essas almas ígneas são na realidade extraordinárias. Essas almas ígneas, partículas ígneas, são as que tecem e destecem isso que chamam matéria, que muitos chamam matéria por simples questão de nome, porque a substância nada o conhecem. E existem magos no Oriente que atuam sobre essas almas ígneas ou partículas ígneas emitidas dentro do átomo, e por intermédio delas fazem prodígios extraordinários. Assim, que, em última síntese, os átomos levam também isso que se chama espírito ou fogo. É bom entender que essas cargas elétricas dos átomos são conscientes, são as almas ígneas. Entendido isto, entendido que em tudo existe espírito, vale a pena refletirmos um pouco. Que sabem os físicos sobre a substância em si? Nós, antes de tudo, queremos saber algo sobre si mesmo, algo sobre o nosso próprio ser. A isto temos nos dedicado e esse é o propósito dos ensinamentos que aqui repartimos. Cada um é livre para investigar na física, na química, onde queira, porém o mais importante para nós é investigarmos a si mesmo, autoexplorarmos profundamente. Só assim, meus queridos amigos, chegaremos onde devemos chegar. A consciência, repito, é valiosa e vale a pena que ponhamos a atenção nela para despertá-la, para retirá-la do estado de letargia em que ela se encontra. Necessitamos aprender a auto-observarmos diariamente, com o propósito de autodescobrir-nos. Não há dúvidas que em todo autoconhecimento existe uma auto-revelação. Quando alguém descobre um defeito e não desintegra, conhece uma verdade, recebe uma mensagem de luz, aprende algo novo. Assim é como podemos diariamente alimentar-nos com o pão supersubstancial vindo do alto, que é o pão da sabedoria. À medida que vamos desintegrando o ego, iremos nos alimentando com o pão da sabedoria, antes de desintegrar o ego. As únicas coisas que têm os seres em suas mentes são puras teorias, só. Teorias e mais teorias, e como dissera Goethe, toda teoria é cinza, somente é verde a árvore de dourados fruto que é a vida. Aos missionários gnósticos dirijo-me também esta noite. Eles vêm seguindo o caminho bodhisattvico, porque estão sacrificando-se pela humanidade. Estes missionários avançam pela senda que um dia haverá de convertê-los em bodhisattvas. Eles estão trabalhando, para que um dia, mais tarde, através do tempo, chegar a encarnar o Cristo íntimo.
Eis aqui o mérito dos Bodhisattvas. Porém, é também lamentável que alguns missionários tenham uma forma de pensar, igual a que tinham anteriormente, antes de entrar nestes estudos. Os missionários, em verdade, necessitam transformar sua forma de pensar, ser diferentes, para que possam mostrar o caminho aos outros. Em verdade, existem também missionários que atualmente marcham muito bem, que marcham vitoriosos pela senda das grandes realizações e prometem muito para o estado bodhisattvico. A eles, naturalmente, não posso deixar de fazer chegar minhas felicitações e minhas saudações. Amigos, é bom entender, de uma vez para sempre, que à medida que nós vamos avançando por este caminho doloroso, surgirá o eu do alto mérito. Entendam-se que nós seremos vítimas desse eu. Devemos ser vigilantes quando trabalhemos pelo despertar da consciência, porque todos nós teremos a tendência de dar à vida o eu do alto mérito. Em verdade, nós não teremos méritos de nenhuma espécie, porque méritos unicamente os tem o Pai que está em segredo, Ele somente Ele. O eu do alto mérito pode entorpecer os passos que temos dados à grande realidade. Isso de acreditar que o merecemos todos, é absurdo, porque nós nada merecemos. Todavia, o eu do alto mérito nos levará a acreditar que somos dignos de todo o mérito e nos deterá no caminho, será óbice para o avançar até a grande realidade. O eu do alto mérito pode nos levar a nascer em alguns céus inefáveis e logo nos trará de regresso a este vale de lágrimas. Reconheçamos que nós nada valemos, que o único digno de glorificação e mérito é nosso Pai que está em segredo. Se assim o fazemos, se assim procedemos, depois de haver experimentado todo o curso desta equivocada existência, dissolver-se-á o eu do alto mérito. É também necessário saber que existe o eu do orgulho místico, a tendência a nos crermos deuses, inefáveis, poderosos senhores do universo, grandes iniciados com tais ou quais iniciações, etc. Isto nos leva a um caminho equivocado. Por quê? É urgente, neste sentido, entender que existem 3 tipos de relações. Primeira, a relação com o nosso próprio corpo. Se nós não sabemos relacionarmos com o nosso próprio corpo, ficamos doentes. Segunda, a relação com o meio ambiente que nos rodeia. Se não sabemos relacionarmos com as pessoas, criamos conflito. Terceira, a mais importante relação, a relação consigo mesmo. Com as distintas partes autônomas e autoconscientes de nosso próprio ser. Para poder chegar ao êxtase, para poder marchar até a experiência da grande realidade, necessita-se, antes de tudo, aprender-nos a relacionar, não só com as distintas partes do próprio ser senão também, com as partes mais elevadas do nosso ser. Quer dizer, com o nosso Pai que está em secreto, com o ancião do dias, com a verdade das verdades, com o oculto dos ocultos. O orgulho místico, o endeusamento, o crermos em Deus e sentir-nos inefáveis, é óbice ou obstáculo para a relação concreta e perfeita com as distintas partes do ser, e ainda mais, com a parte mais alta do ser. Quem não aprende a relacionar-se com as distintas partes do ser e muito, especialmente com a parte mais elevada do ser, não poderá chegar a experimentar nunca isso que é a verdade, isto que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Chegou também a hora, meus queridos amigos, que o psiquismo inferior não pode nos levar nunca até a grande realidade. No mundo abundam demasiados os psiquismos inferiores, aqueles que gozam pondo as mãos sobre alguém para dar-lhe passes, aqueles que gozam hipnotizando a outros, aqueles que gozam assistindo sessões mediúnicas ou espíritas, aqueles que creem que mediante o desenvolvimento de certos poderes psíquicos, podem chegar à verdade. Obviamente, o psiquismo inferior somente serve para amarrar-nos, mais e mais, a esta maquinaria horrorosa, da relatividade. Nós necessitamos chegar à parte mais alta do ser, isto não é possível, se nos entretermos com o psiquismo inferior. É necessário, meus queridos amigos, que as faculdades mais nobres do ser somente podem despertar em nós com a destruição do mim mesmo, do ego, quer dizer, passando pela aniquilação budista. Existe uma faculdade conhecida como intuição. A intuição tem distintos graus, porém a forma de intuição mais elevada é a chamada Prajnaparamita, que é a faculdade que nos permite chegar algum dia à experimentação, mediante a consciência desperta, disso que não é do tempo, disso que está mais além do corpo, dos afetos, e da mente, disso que no Oriente se chama vitalidade, mais além do vazio iluminador. Porém,
quem queira chegar ao grau mais elevado da intuição ou prajnaparamita, necessita do despertar da consciência. Só assim o lograria. Assim, pois que não se desdém da eliminação dos defeitos psicológicos, que não os veja como uma questão meramente de estupidez de tipo sectária, de tipo pseudo-religioso ou pietista, que se entenda de uma vez para sempre, que isto de eliminação de agregados psíquicos pertence à ciência da consciência, que se entenda, de uma vez para sempre, que isto é o mais importante, que enquanto a consciência estiver engarrafada entre o ego, entre os defeitos, entre o ódio, entre a ira, entre a inveja, entre o ciúme, etc., o despertar da consciência será algo mais que impossível. Existe sempre uma tendência geral a subestimar isto da eliminação de defeitos. Muitos que vêm às nossas fileiras, estudam esoterismo gnóstico, porém subestimam totalmente a questão da eliminação dos defeitos psicológicos, enxergam como a pseudo-religiosidade, como a cansada canção escutada desde a infância. Não sabem realmente entender o que é a ciência da consciência. Amigos, não estou convidando-lhes a se santificarem, nem a puritanismo de nenhuma espécie. Estou unicamente indicando-lhes o caminho da morte mística, o caminho da aniquilação budista e da grande realidade. Amigos, em verdade, quero dizer a vocês, de forma enfática, que nem os materialistas, nem os espiritualistas, quer dizer ninguém desses dois polos da substância única podem nos dar a experiência do real. Chegou a hora de autoexplorar-nos, para saber quem somos, romper as correntes, e dar o grande salto até o vazio iluminador. Paz inverencial.